Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. A paz que nenhum dinheiro compra e nunca comprará. A paz que somente o Senhor Deus, o Senhor Jesus, o Espírito Santo pode nos dar esta verdadeira paz. Amém. A palavra que o Senhor Deus tem para nós hoje está na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 4, a partir do verso 27. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, a partir do verso 27, que diz assim: Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda a amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda a malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amém. Então aqui é uma palavra de Deus para nós, é uma palavra de Deus para os crentes, né? Hoje, se a gente chegar num templo, numa igreja, e perguntar, levanta a mão, quem está salvo, né? Todos vão levantar as mãos dizendo que estão salvos. Mas aqui a palavra do Senhor nos ensina que nem todo crente está salvo, nem todo crente que está batizado está salvo, nem todo crente que opera milagres, curas, né? Crentes que falam em outras línguas, em línguas estranhas está salvo. A palavra do Senhor Deus está nos ensinando isso, né? Porque hoje nós vemos quando aqui diz em Efésios capítulo 4, no verso 27, diz: não deis lugar ao diabo. E quantos crentes hoje estão dando lugar ao diabo, né? Mas como que esses crentes estão dando lugar ao diabo? Como podemos saber se um crente está dando lugar ao diabo na vida dele? Aqui em Efésios capítulo 4, verso 26, diz assim, né? Não, Efésios capítulo 4, verso 28. Em Efésios capítulo 4, verso 28, diz assim: Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Né? Hoje, quantas notícias, né, de pregadores, de pastores, apóstolos, presbíteros, né, que estão ficando ricos, né, estão ficando ricos porque estão roubando, né, o dinheiro de fiéis, né? Os fiéis, eles depositam, né, o dinheiro, né, eles depositam o dinheiro como oferta, né, como um voto ali na casa de oração, na igreja. Esse dinheiro que seria, né, para a abertura de novas casas de oração, um dinheiro que seria, né, para o pagamento, né, de conta de água, de luz, de internet ali da casa de oração, né, para comprar material de limpeza, né, ou até ali para ajudar algum irmão, alguma irmã, né, que está ali passando ali por falta de alimentos em casa, né? E muitas vezes esses pregadores, eles pegam esse dinheiro, né, para eles, né, para comprar casa, comprar carro para eles, né?
E quantas casas de oração que às vezes são fechadas, né? Porque não pagou o aluguel, né? Por quê? Porque é o dinheiro que muitas vezes era para pagar o aluguel daquele salão onde está aquela casa de oração, né? Um crente, um pregador, muitas vezes ele pegou para ele aquele dinheiro, né? Para usar na casa dele, um dinheiro que era para ser usado na casa de oração, para a manutenção da casa de oração, né? Então não são todos os crentes que fazem isso, mas existem crentes que fazem isso, né? E também existem pessoas que são crentes e compram alguma coisa e não pagam. Às vezes o crente tem o dinheiro para pagar, mas aquele crente, ele compra alguma coisa e não paga. Existe aquele crente que empresta algum dinheiro de alguém e não paga o empréstimo que fez, mesmo tendo condições para fazer, né? Mas o Senhor Deus está dizendo assim, que aquele crente que furtava, não furte mais, se ele quiser ser salvo, né? Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade, né? Porque quando Deus tirou ali Adão e Eva ali do paraíso, por causa do pecado deles, Deus disse para Adão que dali para frente Adão teria que trabalhar para ter o pão de cada dia dele. Então, trabalhar, né, é um mandamento de Deus. Trabalhar no serviço honesto, trabalhar para o bem da humanidade, né, é um mandamento de Deus. Agora, em Efésios, capítulo 4, verso 29, diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem, né? Quantos crentes, né, que quando chega o domingo, o sábado, aqueles crentes vão lá no campo, né, assistir ao jogo de futebol, ou então liga a televisão para assistir um jogo de futebol, e aqueles crentes ficam ali falando palavrão, fica xingando os jogadores ali diante daquela televisão, ou ali naquele campo, né? E aí quando chega a noite, ou quando o dia que eles vão ali na igreja, na casa de oração, eles ficam ali, né, falando glória a Deus, aleluia, né? Ficam ali falando línguas estranhas, né? Às vezes quantos crentes, né, que ali começam a brigar ali com a família, brigar com alguém, e começam ali a falar palavrão, né? Começam ali a xingar as pessoas, mas aqui a palavra de Deus está dizendo, né, que da boca do crente não pode sair nenhuma palavra má, nenhuma palavra de maldição, mas da boca do crente só pode sair uma palavra que vai edificar aquela pessoa que ouve. Por exemplo, o crente que fala palavrão, né, ele está edificando a vida de uma pessoa que não é crente, né? Uma pessoa que não é crente, né, ficar ali ouvindo um crente falando palavrão, essa pessoa vai ter a vida edificada? Não vai. Ao invés daquele crente estar ali falando palavrão, xingando, aquele crente está ali, né, lendo a Bíblia para uma pessoa que não sabe ler, né? Aquele crente está ali pregando a palavra de Deus para uma pessoa que está precisando ouvir a palavra de Deus, para uma pessoa que está passando por um momento difícil e precisa ouvir uma palavra de paz, uma palavra de socorro, que é a palavra de Deus, né? Às vezes aquele crente está ali perdendo tempo, né, falando palavras que não edificam, né? Então Deus, ele dá esse mandamento para que o crente só fale palavras que vai socorrer outra pessoa, que aquele crente fale palavras que vai edificar a vida de outra pessoa. Em Efésios capítulo 4, verso 30 diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Né? Hoje tem muito crente que fala: olha, eu sou cheio do Espírito Santo, eu tenho dom de línguas, eu tenho dom de interpretar línguas. Às vezes até na hora da pregação, o pregador está pregando e o crente está lá gritando, falando língua estranha.
para mostrar para todo mundo que ele tem o Espírito Santo, né? Mas do que adianta, né, falar língua estranha dentro da igreja, gritar língua estranha dentro da igreja, né, e ser um crente violento, né, ser um crente que empresta, mas não paga, ser um crente que rouba, ser um crente que fala palavrão, né? Ser um crente que muitas vezes troca a igreja por um jogo, né? Ser um crente que não anuncia o evangelho, não anuncia a palavra de salvação, mas só fica falando bobagens, coisas que não servem para nada, né? Então aqui esse crente, na verdade, ele não tem o Espírito Santo na vida dele, né? Porque não quer dizer que a pessoa está ali falando língua estranha, ela tem o Espírito Santo. A palavra de Deus, ela fala dos frutos do Espírito Santo. E fruto do Espírito Santo não é ficar xingando as pessoas, não é ficar roubando, não é ficar destruindo a vida dos outros, não. Né? O fruto do Espírito Santo é paz, é alegria no Espírito Santo, né? É anunciar a palavra de Deus para quem precisa ouvir, né? É viver em paz com todos, é perdoar o próximo. Agora, Efésios capítulo 4, verso 31 diz: toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia seja tirada de entre vós. Né? Quantas igrejas que têm um ciclo de oração, muitas irmãs fazem parte ali do ciclo de oração, mas às vezes tem uma briga ali, tem irmãs ali naquele ciclo de oração que uma não conversa com a outra, uma não perdoou a outra, né? Elas vivem ali em amargura, em ira e cólera. E às vezes tem uma irmã que às vezes fala: olha, eu não suporto aquela outra irmã. Então esse ciclo de oração, Deus não está recebendo essa oração desse ciclo de oração, né? Porque nesse ciclo de oração tem amargura, tem ira, tem cólera, né? E quantas vezes crentes, né, que ficam ali brigando no meio da rua, gritando no meio da rua, né? Às vezes o crente vê uma briga, ele entra ali no meio da briga para gritar também, para brigar também, né? E às vezes as pessoas que não são crentes ficam ali olhando, né? Aquele crente que diz que é salvo, aquele crente que diz, né, que é o melhor, fica ali, né? Ao invés de estar pregando o evangelho, ao invés de estar orando, jejuando, cantando louvores para Deus, anunciando a palavra de Deus para quem precisa ouvir, fica ali com amargura, com ira, com cólera, fica ali gritando. Às vezes uma pessoa que não é crente passa em frente à casa de um crente, tem uma briga, aquele crente brigando, falando palavrão, xingando, né? E aí a pessoa fala: eu não vou ser crente não, eu vou ficar do jeito que eu estou mesmo, eu não vou servir a esse Jesus que esse crente diz que serve, não, vou ficar assim mesmo. E esse crente, ele está atrapalhando a evangelização. Ao invés desse crente estar evangelizando igual Jesus mandou fazer, disse para fazer, esse crente está atrapalhando a evangelização. Enquanto os crentes evangelizam, outros crentes atrapalham a evangelização. Então esses crentes estão desagradando a Deus, a Jesus e ao Espírito Santo. Porque Deus, Jesus e o Espírito Santo não gostam disso, não aprovam isso. Efésios capítulo 4, verso 32. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Às vezes, quantas pessoas que pedem perdão para Deus, falam: Senhor Deus, me perdoa. Mas essa pessoa não perdoa o irmão, não perdoa a irmã, não perdoa o próximo. Aquele crente quer que Deus perdoe ele, mas ele não quer perdoar ninguém, né? Ele quer o perdão, mas ele não quer perdoar as pessoas, né?
E aqui Deus está ensinando, né? Que é para a gente perdoar o nosso próximo, assim como Deus perdoa a gente em Cristo. A palavra de Deus diz que Deus é grandioso em perdoar, né? Então essa é a palavra que Deus ele está nos ensinando, que não é somente a pessoa dizer que aceita Jesus como Salvador, não é somente a pessoa batizar, não é somente a pessoa ficar falando língua estranha dentro da igreja que isso vai salvar. Tem pregadores que falam, não, nós somos salvos pela graça, nós somos salvos só pelo sacrifício de Jesus lá na cruz, nós somos salvos só pela morte de Jesus lá na cruz. Só que Jesus não veio só morrer na cruz aqui na terra, Jesus ele veio pregar também. E nós temos que ouvir as pregações de Jesus Cristo, que estão contidas na Bíblia, fazer o que Jesus Cristo disse para a gente fazer, praticar os ensinamentos de Jesus Cristo e crer que Ele morreu na cruz para nos salvar. Aí sim nós seremos salvos. Agora, se a gente só ficar crendo na morte de Jesus na cruz, mas não fazer o que Jesus Cristo disse para fazer e não praticar os ensinamentos de Jesus, a gente não vai ser salvo. Porque Jesus Cristo não veio aqui na terra só para morrer na cruz. Ele veio aqui na terra para pregar também, para ensinar a palavra de Deus para nós. Porque se as pessoas fossem salvas somente crendo na morte de Jesus na cruz, Jesus não pregava. Jesus vinha aqui na terra, não falava nada e morria na cruz e pronto. Quem acreditasse na morte dele na cruz e na ressurreição dele seria salvo. Mas não é só isso, nós temos que crer nas pregações de Jesus Cristo e praticar o que Jesus pregou, disse para a gente fazer. Então Deus não quer que a gente fique dando lugar ao diabo, porque quando um crente está falando mentira, ele está dando lugar ao diabo. Quando um crente está roubando, destruindo a vida de outra pessoa, quando um crente está com o coração amargurado, com ira no coração, com cólera, quando um crente fica brigando com os outros, gritando, brigando, falando palavrão em frente a uma televisão, assistindo um jogo, né? Esse crente ele está dando lugar ao diabo. Então não adianta o crente dar lugar a Deus dentro da igreja, falando língua estranha, pregando, orando por revelação, profetizando, orando pela cura dos enfermos, e depois quando acaba o culto, quando acaba a reunião na igreja, esse crente começa a brigar, começa a falar mentira, começa a contar piada, né? Começa a fazer coisas erradas, começa a dar lugar ao diabo, porque a palavra de Deus nos ensina que ninguém pode servir a Deus e ao diabo ao mesmo tempo. Ou o crente está servindo a Deus, ou a pessoa está servindo o diabo. Então aqui é a palavra que o Senhor Deus fala: não deis lugar ao diabo, né? Mas Deus ele está nos ensinando a obedecer a palavra de Deus, a fazer o que Deus, o que Jesus, o que o Espírito Santo está nos ensinando. Então essa é a palavra que o Senhor Deus tem para nós hoje. Que o Senhor Deus continue nos ensinando, né? Nos ajudando a entender, a compreender a palavra dele. Amém. Vamos então fazer a oração para agradecer ao Senhor Deus pela palavra revelada, palavra de salvação para nós. Amém. Glórias ao Senhor Deus, glórias ao Senhor Jesus, glórias ao Espírito Santo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém.
Eu te agradeço, Senhor Deus, pela tua palavra de salvação, que o Senhor tem nos ensinado, que o Senhor tem revelado para nós, Senhor. Porque o Senhor quer que sejamos salvos. Por isso que o Senhor enviou o teu Filho Jesus Cristo para nos ensinar a tua palavra. E também para morrer na cruz e ressuscitar. Para nos ensinar, que um dia, se estivermos ali obedecendo a tua palavra, Senhor Deus, também sejamos também levados por Jesus Cristo aí para o céu, para a tua glória, para estarmos eternamente com o Senhor, Senhor Deus. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoe a cada um de nós que estamos aqui na tua casa de oração e todos que estão ouvindo e vendo esse vídeo, Senhor. Que seja feita a tua vontade, Senhor Deus, em nossas vidas. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.